Nessa primeira questão, no enunciado tem um texto muito longo. Para o estudante fazer a questão tranquilo, ele precisa interpretar ou compreender? Primeira coisa, você sabe qual que é a diferença entre interpretar e compreender um texto? Bom, eu posso tentar. Vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro, tá? Rafael estava cabisbaixo. O que você compreende dessa oração? Que o Rafael estava chateado, que estava triste. É isso, só que ao contrário. Quando eu pergunto pra você o que você compreende, quando a gente usa a palavra cabisbaixo, a palavra cabisbaixo significa de cabeça baixa. Quando você diz pra mim que ele estava chateado, triste, você está interpretando. Porque a interpretação, ela depende do seu conhecimento de mundo, né? Ninguém é uma folha de papel em branco, já diria o poeta, né? Então, como somos preenchidos por conhecimento de mundo, a gente interpreta. Quando a gente compreende, quando a gente lê o texto e está escrito lá. O que então que seria a compreensão de Rafael estava cabisbaixo? Rafael estava de cabeça baixa. Simplesmente isso, não significa que ele está triste. Eu interpreto que sim. Agora ficou bem simples, Ok. professora. Então, vamos para uma questão com calma, para você ter tempo de compreender, interpretar e acertar? Professor Diogo Mendes, com você. Vamos à leitura de um texto do grande Manuel Bandeira, poeta modernista que se destaca ali na primeira fase, no primeiro momento do modernismo brasileiro. Vamos ao texto, chamado Camelôs. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão, o que vende balõezinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que de repente dá um pulo, que engraçado, e as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. Alegria das calçadas, uns falam pelos cotovelos. O cavaleiro chega em casa e diz: meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente o menino pensará: papai está malu. Outros coitados têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo de demiurgos de inutilidades e ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice. E dão aos homens que passam, preocupados ou tristes, uma lição de infância. Vamos à questão? A questão 108 diz o seguinte: uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. Gente, isso é uma das principais características desse modernismo da primeira fase e que, de uma certa forma, vai ser desenvolvida também pelos outros modernismos, né? Pelas outras fases modernistas, tá? Que é a incorporação do cotidiano ao universo artístico. Ou seja, a arte antes, ela só podia falar de grandes acontecimentos, paisagens deslumbrantes, ok? Sentimentos nobres. E agora a arte pode falar do trivial, do banal, do simples, ok? Do corriqueiro. E aí, continuando o enunciado, a questão ainda diz o seguinte: o poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança a expressividade por quê? Então, a questão está dizendo, prestem atenção, que o texto do Bandeira, o poema dele, exemplifica essa percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética e alcança a expressividade por quê? Vamos às alternativas? A letra A diz assim: realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira. Gente, o que viria a ser um inventário? Um catálogo, né? Uma listagem. Esse poema faz isso? Ele faz um inventário desses elementos lúdicos, né, desses jogos, dessas brincadeiras? Não. Nós temos a citação de alguns brinquedos nesse poema, mas não chega a ser um inventário, ok? Essa palavra inventário, ela caberia mais à arte realista, que é uma arte muito mais preocupada em descrever com minúcias, em detalhar. Não é o caso da arte modernista. Letra B. Já descartei letra A, hein, galera? Letra B. Promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza dos centros urbanos? Vocês acham que esse texto aqui tem um teor social? Promove algum quadro de denúncia, né, em relação à questão das mazelas sociais, em relação à pobreza? Não, também não é o caso. Não é um texto de denúncia. Letra C. Descartei a B de bola, hein? Letra C. Traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação corriqueira. Vamos reler? Traduz em linguagem lírica, ou seja, poética, o mosaico, né, o grande quadro de elementos de significação corriqueira. Exatamente o que está lá no enunciado, gente. Repare, inclusive, que nós temos palavras pertencentes ao mesmo campo semântico. No enunciado, tem lá a palavra cotidiana, cotidiano, né?
Na letra C eu tenho a palavra corriqueira, que são palavras muito próximas de sentido. E é exatamente isso que eu encontro. Ou seja, na própria palavra camelô, né, que é um elemento próprio desse universo cotidiano, é o vendedor de rua, que aqui está vendendo esses brinquedinhos, né, como o macaquinho que trepa no coqueiro, os balõezinhos de coco, o cachorrinho que bate com o rabo. É interessante até notarmos que todos esses elementos aqui no texto, né, estão praticando algum tipo de ação, algum tipo de movimento, o que desperta o interesse do transeunte, né, do passante pela rua, ok? Mostrando exatamente a riqueza desse universo cotidiano, a riqueza que se encontra nas ruas e que muitas vezes não atentamos para. E que a arte modernista traz à tona, consegue projetar um olhar artístico sobre. Então, ó, letra C é a letra do gabarito. Mas vamos descartar as outras duas restantes? Letra D, galera, de dado aí, vamos lá. Introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética nova. Gente, o fato aqui de ter um discurso direto, de ter uma pequena fala, né, do pai com o filho, ou mesmo, né, do anúncio lá, do pregão do vendedor, não chega a estabelecer uma interlocução ao ponto de marcar aqui, né, um aspecto completamente inovador. Poderíamos já encontrar isso em outros poemas anteriores ao modernismo também, beleza? Então a letra D não é o caso. E nem, né, reflete essa questão cotidiana. E a letra E, galera, diz o seguinte: constata a condição melancólica dos homens distantes da simplicidade infantil. Gente, esse poema aqui do Bandeira não tem essa pegada melancólica, ok? O que nós encontramos aqui é a valorização do universo cotidiano. Então o gabarito realmente é letra C, como eu já tinha falado para vocês. Pamba, em que ano o aluno estuda modernismo? Normalmente é no terceiro ano do ensino médio. Aí você fala assim, nossa, professora, só lá no terceiro ano, no último ano do ensino médio? Pois é, mas se você pegar toda a linha cronológica, toda a nossa literatura, né? Você pega lá desde o arcadismo no primeiro ano do ensino médio, aí vai arcadismo, barroco, passa pelo realismo. Então você estuda isso tanto na literatura brasileira quanto na literatura portuguesa. Então o modernismo, pós-modernismo fica bem mais próximo aqui dos nossos tempos, por isso que ele é estudado dali no terceiro ano do ensino médio.